Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, sou ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Se você é novo aqui, inscreva-se. E por favor, vocês aqui dêem uma confirmada se vocês continuam inscritos, porque por algum motivo muitas pessoas não têm recebido notificações. Pessoal, eu venho aqui hoje recomendar para vocês um canal maravilhoso no YouTube chamado Lendo e Bebendo, apresentado pela Thaís Rory. Ela tem tantos casos incríveis que fica difícil escolher um, mas um que me chamou demais a atenção foi o de Luiz. Sou super fã do canal dela e não perco um vídeo sequer. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Após terminar esse vídeo aqui, deem uma maratonada nos vídeos dela e inscrevam-se no canal da Thaís e digam que vocês vieram deste canal aqui. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Rory. Antes de tudo, eu queria agradecer por esse espaço aqui nesse super canal e eu queria convidar vocês para irem lá no meu canal conhecer meu trabalho também. Eu tenho um quadro chamado Sextas Estranhas. Lá eu também trago casos criminais, trago casos reais e eu faço o possível para trazer uma história sempre completa. Eu trago casos de vários tipos, mas eu tenho preferência para trazer aqueles casos já solucionados, porque aí pelo menos a gente tem aquele gostinho de que a justiça foi feita, né? Então, mais uma vez, eu convido vocês para irem lá no meu canal, Thaís Rory, o link vai estar aqui na descrição. A gente se vê por lá. Se você gostar, sejam muito bem-vindos. Tchau! Essa história é de puro mistério. Aconteceu em Vancouver, no Canadá. É a história de Cindy McPeace, enfermeira pediátrica, nascida em 1944 no Canadá. Na época dos fatos, ela tinha 44 anos, filha de Tilly e seu pai chamava-se Otto. E ela era uma das 6 filhas do casal. Em dezembro de 1966, aos 21 anos, ela casou-se com Roy, que na época do casamento tinha 40 anos. A família dela não ficou contente com este relacionamento. Em julho de 1982, após 16 anos de casamento, algumas matérias dizem 14 anos, né? O casal separou-se amigavelmente. Eles moravam em casas diferentes, mas se viam às vezes para jantar ocasionalmente ou ir em alguma sinfonia junto, um passatempo que ambos gostavam. Cindy estava sentindo que uma vida nova estava começando para ela. Porém, a felicidade durou pouco. 4 meses depois de mudar, a vida dela começou a ser um verdadeiro pesadelo. Pesadelo esse que durou 7 anos e meio. Vamos ver o que aconteceu com ela. Em primeiro lugar, o pai dela, por ser militar, morou em vários lugares e os pais foram para a França, mas ela quis ficar no Canadá e começou a estudar enfermagem. Ela escrevia sempre para os pais, porém algo estranho aconteceu. Eles receberam uma carta dela dizendo que ela estava muito triste, porque o noivo dela, de repente, tirou a sua própria vida e isso a devastou. Mas a família dela ficou muito preocupada, porque eles nunca tinham ouvido falar que ela tinha um noivo. Os pais resolveram perguntar para a irmã dela, que esteve com ela dias antes, se ela já tinha ouvido falar desse noivo dela. A irmã da Cindy disse, não, nunca ouvi falar que ela tivesse um noivo. Mantenho essa informação. Quando a Cindy estava namorando o Roy, ela leu uma carta para o Roy e disse que a família dela escreveu para ela expressando preocupações, que ele era mais velho, que ele deixou a esposa dele para ficar com ela, e que ele estava tentando tirar vantagem dela. Mas descobriu-se depois que seus pais nunca escreveram essa carta. Na verdade, essa carta foi escrita pela própria Cindy, o que fez as pessoas questionarem por que ela estava agindo desta forma. Então aqui pulamos para a parte que eles divorciaram-se e nós já vamos voltar a este início. Em 7 de outubro de 1982, o telefone tocou na casa da Cindy e quando ela respondeu, a voz do outro lado falava em um tom rouco e disse que planejava machucá-la e antes que Cindy pudesse fazer qualquer coisa, a pessoa desligou. Cindy achou que tudo aquilo estava estranho, não sabia o que fazer, mas ela recebeu mais chamadas e a pessoa a chamava pelo nome e dizia que iria fazer coisas horríveis com ela. Ela no começo achava que era apenas trote, não deu tanta importância, mas ela disse que com o passar das semanas ela tinha a impressão que tratava-se de algo muito sério e que ela achava que estava sendo observada. Aí, uma noite, ela foi checar as janelas e viu que uma delas estava aberta e ela fechou a janela e as cortinas e eis que o telefone tocou. Ela atendeu, a pessoa disse que as cortinas não iriam protegê-la e daquela vez ela levou a sério. Então ela contactou a polícia que fez uma visita domiciliar, mas não havia nenhum sinal de invasão ou alguém próximo da casa dela.
3 dias depois, em 15 de outubro, a Cindy e uma amiga dela, Agnes, estavam voltando do jantar para a casa da Cindy. E quando elas chegaram lá, elas notaram que uma das janelas da frente tinha sido quebrada. Elas entraram na casa, alguns minutos, não havia sinal que algo tivesse acontecido por lá, a priori. Estava tudo muito quieto, mas quando elas subiram as escadas, encontraram penas por todos os lados do corredor. E elas seguiram aquelas penas, todos os caminhos. E eis que quando elas entram no quarto da Cindy, todos os travesseiros da Cindy, que tinha pena de ganso, tinham sido rasgados e estavam jogados por todo o quarto. A chave da porta da frente estava ao lado da cama. Ela comunicou esse fato à polícia. Nos dias seguintes, a Cindy teve mais ligações ameaçadoras e começou a acordar com notas ameaçadoras colocadas na varanda. A polícia, mais uma vez, fez uma investigação sobre o assunto e nada foi encontrado. E eis que então um policial foi designado para o caso, chamado Pat McBride, que começou a verificar se a Cindy estava segura e quase que diariamente ele estava lá e eles acabaram se conhecendo bem, desenvolveram um relacionamento amoroso e em questão de semanas esse policial mudou-se para a casa da Cindy. Ele disse que enquanto ele esteve na casa dela, que ele estava investigando esse caso, ele não viu absolutamente nada de anormal. Em 12 de outubro de 1982, a Cindy recebeu o seu 8º telefonema em 5 dias. Na maioria das chamadas, nada poderia ser ouvido na linha além de uma respiração ofegante. Às vezes, o homem falava sussurrando. Uma semana depois, a Cindy voltou para casa com uma amiga dela novamente, a Agnes. Ela notou que alguém entrou na casa dela. Ela correu para a porta do vizinho pedindo ajuda. O vizinho entrou na casa, mas não viu nada anormal. Então, a Cindy começou a se preparar para dormir. Poucos minutos depois, que a Agnes ia dormir lá, a Agnes ouviu a Cindy gritar. Ela encontrou a Cindy em seu quarto, soluçando e segurando um travesseiro. E ela estava escondida sobre as cobertas da cama. E ela tinha cortes nas mãos. Os cortes foram precisos e realizados com um objeto pontiagudo. Mas ela não conseguia lembrar o que tinha ocorrido. Ela estava com muito medo. Foi levada para o hospital. Ela mudou o número do telefone dela e, no dia seguinte, voltou para casa e tal. Os inquilinos que alugaram o apartamento debaixo da Cindy ligaram para a polícia local. Eles disseram que sabiam que a Cindy tinha saído para trabalhar, mas eles podiam ouvir ruídos vindos do apartamento dela, como se alguém estivesse andando, mas o som era muito alto. A polícia foi até lá e não achou nada de anormal. Em 22 de novembro, a Cindy estava entrando em seu carro e eis que ela viu um bilhete preso ao para-brisa. Era a imagem de uma mulher que se parecia com ela, que havia sido cortada de uma revista. Os olhos dela tinham sido riscados por um objeto pontiagudo. A polícia aumentou então as suas patrulhas ao redor da casa da Cindy. Em 28 de novembro, o oficial Pat voltou à propriedade no meio do turno para tomar um café com a Cindy. Depois que ele saiu, ele recebeu uma ligação avisando que as linhas telefônicas da Cindy haviam sido cortadas. Ele achou aquilo muito estranho, voltou lá para ver, não tinha nada. Um vizinho disse a Pat que ele também viu um homem estranho rondando em torno da casa da Cindy em 3 ocasiões, mas não conseguiu fazer uma descrição desse homem, já que nunca ficou cara a cara com ele. Portanto, a polícia começou a achar que a Cindy estava inventando tudo isso, que alguém estava observando-a, seguindo-a, entrando na casa dela. Mas o namorado policial acreditava nela, apesar de ele nunca ter visto nada normal. Mas um dia, sem mais nem menos, ela o mandou embora da casa dele. Ele ficou sem entender nada, mas acabou se separando dela. Na noite de 27 de janeiro de 1983, a Cindy estava com medo. Então a Agnes disse, tá bem, eu vou passar a noite com você. Enquanto a Cindy esperava a Agnes, ela foi colocar algumas caixas na garagem. Quando ela acendeu a luz da garagem, ela percebeu que não estavam funcionando. De repente, alguém agarrou a Cindy pelo braço direito e disse-lhe para ficar quieta. A Cindy sentiu-se como se alguém tivesse injetado algo no braço dela. Ela tentou lutar, mas logo ficou sonolenta. A Agnes chegou por volta das 9h30 da noite e ouviu um som, um gemido. Ela encontrou a Cindy com uma meia preta de nylon enrolada no pescoço e vários cortes no seu corpo. A Cindy foi levada para o Hospital Geral de Vancouver, onde foi tratada por 14 cortes nas costas, ombros e pernas. O médico da emergência, devido à natureza, à nitidez das incisões, parecia que ele havia sido cortado talvez com um bisturi.
Os detetives teorizaram que a marca que ela tinha no braço foi causada, talvez, quando eles foram tirar sangue dela, porque ela disse que não, que alguém injetou alguma coisa no braço dela. Contudo, a Cindy era destra, o que significa que seria um procedimento difícil para ela concluir. Ela disse que a meia, quando encontrada, estava amarrada frouxamente, o suficiente em torno dos pulsos e dos tornozelos dela. E a polícia começou a dizer que ela que fez tudo aquilo. E ela deixou meio frouxo porque era fácil para ela colocar e retirar. Os amigos e familiares da Cindy ficaram indignados com essa explicação que não havia uma maneira da Cindy ter feito isso sozinha contra ela mesma. Quando ela estava no hospital, o departamento de emergência do hospital recebeu um telefonema. Uma funcionária chamada Lisa atendeu o telefone e um homem na linha perguntou: "Você tem segurança hospitalar?" Quando a Lisa ouviu isso, ela pediu para esclarecer o que ele queria dizer. Ele disse: "Você tem guardas de segurança?" E ele também perguntou: "A que horas fecha o pronto-socorro?" A atendente perplexa avisou o homem que o hospital não fechava. A Lisa disse para esse homem que ela iria transferir a ligação para um supervisor. O homem desligou abruptamente. A Lisa relatou que a pessoa tinha um sotaque estranho, possivelmente de alguém do sul da África. O ex-marido da Cindy é do sul da África. 3 de julho de 2014, um gato sem vida foi deixado na porta da casa dela. Já era o 3º gato. A Cindy resolveu mudar-se de casa, mas pouco depois da mudança, tudo recomeçou. Em agosto, a Cindy começou a receber cartas no trabalho e as palavras eram feitas de letras cortadas de jornais e revistas. As mensagens ameaçadoras, dizendo que em breve ela não estaria mais viva. Ela estava tão assustada que em outras ocasiões ela jogava as cartas fora direto no lixo. Em 15 de outubro de 1983, ela encontrou um gato, novamente sem vida, em seu quintal, com um bilhete próximo que dizia: "Você será a próxima." Um mês depois, a Cindy contactou um investigador particular chamado Ozzy Caban, por sugestão desse policial que ela namorou antes, o Pat. A Cindy sentiu que o departamento de polícia de Vancouver não estava interessado em achar quem estava fazendo aquilo com ela, porque eles achavam que tudo isso era invenção da cabeça dela. O investigador deu para a Cindy um rádio que tinha um botão de pânico que ela poderia usar em caso de emergência. Em 30 de janeiro de 1984, pouco antes depois das 16 horas, esse investigador, o Ozzy, ele foi informado por sua empresa de segurança que havia um estranho som do rádio que ele deixou com a Cindy. Ele correu para a casa dela, bateu na porta, ela não respondeu, o Ozzy olhou pela janela da frente e ele pôde ver a Cindy deitada de costas no chão do corredor. Ele chamou a polícia, ele arrombou a porta e ele começou a chamar pelo nome dela. Ela estava inconsciente, seu braço esquerdo estava estendido e ela tinha um bilhete na mão esquerda, uma nota com frases de letras recortadas de jornais e dizia: "Agora você vai desaparecer." Ela disse à polícia que ela havia voltado para a casa do trabalho e ela viu um homem entrando pelo portão lateral da casa. Ela achou que era o vizinho e gritou por ele, mas o homem permaneceu em silêncio e subiu rapidamente as escadas até ela. O homem a golpeou na cabeça com algo. Ela não conseguia lembrar-se dos eventos que se seguiram, além de acordar na cozinha com a impressão que havia 2 homens com ela. Em 14 de fevereiro de 1984, o ex-marido dela, o Roy, foi questionado sobre o incidente, porque a Cindy começou a achar que poderia ser ele. No começo, ela o defendia, dizendo que eles eram amigos, que ele jamais seria incapaz de fazer algo com ela. Mas com o tempo, ela começou a cogitar essa ideia que poderia sim ser ele, e ela falou isso à polícia. O detetive David acreditava que o Roy era o responsável pelo que estava acontecendo com a Cindy. Ele era o único que acreditava. Ninguém do departamento de polícia acreditava nela. Em 6 horas de interrogatório, o Roy negou veementemente qualquer envolvimento. 4 meses após, o vizinho dela, Regan, ouviu um barulho estranho. Ele olhou pela janela da frente da sua casa e ele viu a Cindy com uma meia preta de nylon amarrada firmemente em torno do pescoço dela. Ele correu para a casa dela, cortou a ligadura com dificuldade, pois estava tão apertada que ele não conseguia colocar os dedos por baixo. Os médicos encontraram galhos e folhas na sua calcinha. A Cindy não se lembrava do que aconteceu, mas disse que estava dando a direção para um homem que dirigia uma van e não lembrava depois de mais nada. A polícia, claro,
não acreditava. Eles achavam que ela criava essas histórias e que ela estava fazendo aquelas coisas com ela mesma. Em uma das rondas pela casa, a polícia encontrou o ex-marido da Cindy estacionado atrás da casa dela. Ele alegou que estava lá para protegê-la, mas admitiu que ela não tinha ideia da presença dele. Em 3 de julho de 1984, ela saiu para dar uma caminhada às 8h30 da noite, mas avisou para o investigador privado que ela iria sair para caminhar. Eu só não entendo como, com tanta coisa ruim acontecendo com ela, né? Como é que ela ainda sai para dar uma volta à noite? Bom, ela era sempre vista à noite andando pela rua. Portanto, 11h30 da noite, ela bateu na porta de estranhos e ela caiu no chão. Havia novamente uma meia de nylon preta amarrada no pescoço dela. O investigador privado sugeriu, então, que ela fosse submetida à hipnose. E a Cindy concordou em se submeter a essas sessões de hipnose para saber o que estava acontecendo. A Cindy conseguiu lembrar da última coisa que aconteceu com ela. Ela disse que viu uma van que tinha espelhos cromados, uma almofada de borracha. Ela se lembra de ter sido arrastada para a van, que tinha um carpete na parte de trás e várias pessoas dentro. Uma estava com máscara e peruca. Ela sentiu uma picada aguda no braço e vozes em torno dela. Uma das vozes pronunciou a palavra Hongbosh. Esta é uma palavra Zulu sul-africana, que Cindy explicou como traduzida esteja avisada. O ex-marido dela é sul-africano e falava com sotaque. Na terceira sessão de hipnose realizada, a Cindy fez uma revelação surpreendente. Ela fez várias sessões de hipnose, tá? Em uma delas, que foi essa de 1985, ela contou que se lembrou de uma viagem que ela e o Roy fizeram a bordo de um barco muito grande, chamado de Peacemaker. Isso aconteceu, 3 anos antes, em 81. Ela disse que eles haviam navegado para umas ilhas meio isoladas no Golfo, aproximadamente 75 quilômetros de Vancouver, e que quando eles pararam no cais, a Cindy decidiu ficar embaixo e tirar uma soneca enquanto o Roy foi dar uma olhada em alguma propriedade na ilha. A pessoa que fez a hipnose disse que ela ficou visivelmente angustiada durante essa sessão, porque ela contou que ouviu alguns gritos depois de colocar a calça jeans e os sapatos. Ela subiu ao convés e gritou, ninguém respondeu. Ela investigou o barulho e eis que ela chegou até o topo ali na colina. Ela se aproximou, ela bateu na porta, não houve resposta. Ela abriu e eis que ela viu o ex-marido dela, Roy, parado ali. Ele estava muito nervoso. No chão estava o corpo de 2 pessoas, um homem na casa dos 30 e uma mulher na casa dos 20. A próxima coisa que ela lembrou foi estar sentada em uma cama enquanto Roy cortava os corpos em pedaços para jogá-lo no oceano. A Cindy disse à hipnoterapeuta: não sei como cheguei lá. Portanto, a irmã dela estava nessa viagem e disse que nada disso aconteceu, que ela não viu nada, não notou nada. E além do mais, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma conexão com algum casal desaparecido na área que ela descreveu nesta hipnose. Eles tentaram, os investigadores, localizar essa cabana que ela descreveu e tal. Portanto, nada foi encontrado. E olha que eles vasculharam uma área bem grande. Em 11 de dezembro de 1985, a Cindy deixou o trabalho na hora do almoço e não voltou. Naquela noite, Desiree Slassier estava pedalando perto da Universidade de British Columbia numa bicicleta. Quando Desiree chegou ao cruzamento da rua, ela viu uma mulher loira que cambaleou antes de cair em uma vala do outro lado da rua. Ela correu até ela. Desiree percebeu que a mulher tinha uma meia preta de nylon enrolada firmemente em seu pescoço. Ela conseguiu arrancar a meia com as próprias mãos e chamou uma ambulância. Ela disse que essa pessoa não tinha os sapatos nem o casaco e ela disse que não tinha ideia do que tinha acontecido com ela. Ela tinha novamente uma marca de agulha em seu braço. Quando os paramédicos chegaram, eles encontraram a Cindy dentro da vala, atordoada, com água gelada até as coxas. O departamento da polícia disse que não acreditava nela e disseram até que eles iriam considerar a ideia de entrar com uma queixa-crime contra ela, porque eram centenas de vezes que ela estava chamando a polícia, fazendo boletins de ocorrência. A Cindy foi submetida ao exame do polígrafo uma vez, deu inconclusivo, e a outra vez ela passou, mas a polícia mesmo assim não acreditava nela. Em julho de 1985, 14 policiais fizeram uma vigilância de uma semana na frente da casa dela, mas nada aconteceu. Portanto, o telefone dela estava grampeado, ela não sabia.
E eis que ela liga para a polícia e diz que acabou de receber uma ligação que ficou silenciosa. Mas a polícia checou e descobriu que foi a Cindy que discou para ela própria. Em agosto 3, 6 e 21 de 1985, 3 incêndios aconteceram na casa dela. A Cindy disse que não sabe como esse incêndio aconteceu. A Cindy estava vendo 3 terapeutas. 2 acreditavam que ela estava fazendo aquilo com ela por causa que ela sofre de transtorno dissociativo de identidade, conhecido como múltiplas personalidades. Aliás, se vocês quiserem caso de múltiplas personalidades, me falam e eu trago aqui. Geralmente isso desenvolve na infância devido a algum trauma. A Cindy, infelizmente, foi forçada a coisas terríveis e degradantes quando criança, coisa que ninguém deveria ser submetido jamais, e principalmente sendo uma criança. Portanto, ela estava vendo 3 terapeutas. 2 a diagnosticaram com transtorno dissociativo de identidade. Porém, a única pessoa que dizia que acreditava que o que ela estava vivendo era real era um terapeuta que não tinha licença alguma para estar exercendo a profissão, e que acabou depois reconhecendo que talvez tenha dado crédito demais para as histórias dela, e isso reforçou a ideia dela que alguém estava fazendo isso com ela. Mas depois de um tempo ela começou a fazer terapia com um psicanalista licenciado e as coisas estavam indo realmente bem para ela. Em setembro daquele ano de 1986, ela comprou uma nova casa, mudou o seu sobrenome, mas em novembro de 1986 ela foi demitida depois de 11 anos trabalhando no mesmo lugar. Algumas matérias falam em 7 anos, mas as pesquisas maiores que eu vi falam em 11 anos. Eles a demitiram porque disseram que o desempenho dela era fraco, o trabalho dela estava sendo comprometido com todos esses acontecimentos. Mas ela acabou fazendo um curso de atualização, arrumou um emprego novo e a vida seguiu. Roy, o ex-marido, estava checando um dia a secretária eletrônica dele quando ele disse que uma mensagem de 12 segundos o deixou paralisado. Uma voz sussurrando disse: domingo, perder a vida, carne. E o Roy acreditava que quem ligou era a pessoa que estava fazendo todas essas coisas contra a Cindy no passado. Ali nós estamos falando, já 6 anos se passaram. O Roy tinha outras mensagens que depois ele acabou enviando uma cópia dessas mensagens para o advogado. O advogado Roy disse a ele para encaminhar as fitas ao chefe da polícia de Vancouver. O Roy recusou-se e não contou a Cindy sobre a tal das ligações. Mais tarde, em 26 de outubro, a Cindy terminou o trabalho às 8h30 da noite, ela foi para casa e a Cindy entrou em sua garagem, esperou com o motor do carro ligado e as luzes apagadas. E esse era um hábito que ela tinha, ela entrou para se certificar que tudo estava silencioso e seguro em sua casa. Quando ela foi sair novamente do carro, a Cindy notou um homem parado atrás do seu Chevrolet, um homem vestindo uma máscara de esqui. O homem agarrou a Cindy e disse que iria tirar a vida dela. Foi então que Cindy percebeu que havia outro homem, seu rosto também escondido por uma máscara de esqui. A Cindy tentou lutar contra os agressores, mas uma agulha foi enfiada em seu braço direito. E, uma vez mais, ela acordou e não lembrava absolutamente de mais nada do que tinha ocorrido. Fato esse que foi levado à polícia novamente. Em agosto de 1987, ela relatou à polícia e aos amigos que a janela dela foi quebrada. Em setembro, disse que alguém cortou um buraco em sua janela de tela. Em fevereiro de 88, disse que alguém quebrou a porta do porão e quebrou várias coisas na casa dela. Em 26 de outubro de 88, o alarme de segurança do investigador privado acionou um policial que respondeu pouco depois da meia-noite, estacionando o carro fora da casa da Cindy. Tudo ficou em silêncio. Enquanto o oficial subia na garagem da Cindy, ele notou que a luz interna do carro dela na garagem estava acesa. Ele encontrou a Cindy deitada no banco do motorista, nua da cintura para baixo. A meia calça dela estava puxada para baixo em torno dos seus tornozelos, suas pernas estavam saindo da porta do carro e suas mãos tinham sido amarradas nas costas com uma meia de nylon preta. A outra meia estava amarrada em volta do pescoço. Em uma de suas mãos estava o dispositivo de alarme. A boca da Cindy estava coberta com fita adesiva cinza. Sua pele estava fria. Eles acharam que ela estava sem vida, mas ela sobreviveu. Mesmo assim, a polícia achava que ela tinha criado todo aquele cenário. Em seguida, novamente, telefonemas começaram, cartas recebidas, e ela ficava mudando de uma casa para outra, de uma casa para outra.
Tom e Agnes, o casal de amigos da Cindy, chegaram na casa dela para jogar cartas em 26 de maio de 1989, como tinham combinado com ela, mas não a viram lá. Eles resolveram dirigir para ver se achavam a Cindy, visto que o carro dela eles localizaram em uma mercearia. Portanto, eles não a encontraram, mas infelizmente, dias depois, o corpo dela foi encontrado perto de uma casa abandonada. E ela tinha sido... Seus pés estavam amarrados, as mãos amarradas nas costas, o corpo dela estava cheio de machucados, mas não tinha nenhum sinal de seringa por perto, nem comprimido por perto. Portanto, a autópsia disse que ela acabou falecendo porque foi encontrado no organismo dela 20 comprimidos e a morfina foi líquida, ou seja, foi injetada. Isso que deu na autópsia, mas não tinha nenhuma seringa ao redor dela. Mas mesmo assim, a polícia disse que ela tirou a própria vida e ela tinha na época 44 anos. A Cindy disse a uma das amigas dela: algumas pessoas podem pensar que sou maluca, mas tenho a sensação que fui seguida a semana toda. Em 8 de junho de 1989, marcou exatamente 2 semanas, do desaparecimento dela, quando infelizmente o corpo dela foi encontrado. Incrível que os pulsos e tornozelos estavam amarrados nas costas. Em volta do pescoço estava essa meia de nylon preta. E mesmo assim a polícia disse que ela tirou a própria vida. Ao longo dos 7 anos, foram 100 boletins de ocorrências, 100, feitos por ela junto ao departamento da polícia. Eles incluíam telefonemas que ligavam e desligavam, cartas, propriedade destruída, todas essas coisas acontecendo com o corpo dela, os incêndios, tudo isso. Os amigos e os familiares da Cindy foram inflexíveis, dizendo que ela não tirou a própria vida. Nos dias após o desaparecimento da Cindy, alguém ligou para o escritório onde a Cindy tem seguro de vida, alegando ser o pai dela. O homem que ligou solicitou algumas informações sobre o seguro de vida. A pessoa que atendeu disse que ele teria que ir lá pessoalmente ao escritório para discutir o assunto. O pai da Cindy disse que ele nunca telefonou para esse local. A secretária disse à polícia que a pessoa que ligou parecia ter uma voz de uma pessoa mais velha e tinha um leve sotaque. Às 3 da tarde, 2 policiais chegaram ao apartamento do ex-marido dela e ele inicialmente se recusou a deixá-los entrar, parecendo assustado e argumentativo. Eventualmente ele concordou, dizendo aos oficiais que a razão do seu comportamento era que ele temia pela vida dele. Roy deu um álibi para a noite anterior, explicando que foi ao mercado de bicicleta com um amigo e disse que ele não teve absolutamente nada a ver com isso. Ele chorou e sussurrava e dizia: não é possível, isso não está acontecendo. Fizeram lá toda a busca na casa dele, não havia nada que levasse a crer que ele teria. O carro dele foi submetido a vários testes forenses, apenas as impressões digitais da Cindy foram descobertas no veículo, mas eles vira e mexe sempre saíam juntos para jantar, assistir alguma coisa. A Cindy havia perguntado ao ex-marido dela uma vez se ele achava que ela estava enlouquecendo. O Roy disse ao júri que garantiu a Cindy que ela não estava. Acreditava que a Cindy tinha múltiplas personalidades. Ele citou o problema que Cindy tinha lembranças de eventos do passado, o lado da sua personalidade que ele disse que às vezes era descrevia como infantil, o trauma que a Cindy havia sofrido na vida dela, tudo apontava para esse diagnóstico. O médico que cuidou da Cindy disse que ela disse para ele uma vez: eu ainda acho que tirar a minha própria vida é muito melhor, porque essa situação está insuportável. E os jurados acreditaram que não havia nenhuma razão para se chegar a uma conclusão que a Cindy tirou. Então, o caso acabou ficando, então, ao invés de tirou a própria vida, passou para um evento desconhecido. Portanto, vamos a algumas teorias. Algumas pessoas propuseram que a Cindy sabia mais sobre a identidade da pessoa que causava tudo isso a ela do que ela disse às autoridades. Um psiquiatra forense afirmou: ela estava vivendo um pesadelo real ou imaginário por um período de tempo desconhecido ao longo de sua vida. Tudo me leva a crer que ela tem transtorno dissociativo de identidade, por isso ela não lembra o que a outra personalidade dela fazia. Porém, existem umas coisas contrárias. A gravação no telefone do ex-marido dela dizendo que ouviu aquelas palavras: morte, carne, em breve. Era a voz de um homem. O amigo dela, no dia de um dos incêndios, disse que, como a linha da casa tinha sido cortada, eles estavam sem telefone, ele viu um homem parado próximo da casa da Cindy e ele correu até esse homem e pediu para esse homem chamar a polícia. Ele disse que esse homem saiu correndo, então havia alguém ali. Quando
ela estava internada, um homem com esse sotaque sul-africano ligou e perguntou se o hospital tinha segurança, que hora que o hospital fechava. O ex-marido dela é médico, ele é um psiquiatra. Obviamente, não são perguntas que um médico faria, porque ele sabe a resposta. Mas talvez poderia ser ele fazendo essas perguntas justamente para despistá-lo. Após o falecimento dela, esse homem que ligou para o seguro de vida, se passando pelo pai dela e perguntou a respeito de seguro de vida, a pessoa que ligou tinha um sotaque sul-africano. A amiga da Cindy, a Agnes, disse que a linha telefônica estava muda. Então, realmente alguém tinha cortado. Nós temos aqui várias coisas. Fatos que levam a crer que realmente tem alguém nessa história. Portanto, ao mesmo tempo, tem coisas que não batem. Ela não consegue se lembrar de absolutamente quase nada como que aconteceu. E aqui nós voltamos no passado, quando a mãe dela disse que ela era jovenzinha ainda, nos seus 20 anos, quando ela disse que ela estava muito arrasada porque o ex-namorado dela havia tirado a própria vida. E a família falou, mas como? Nunca teve nenhum noivo? Então, talvez ali já eram as personalidades dela se manifestando. Uma personalidade não lembrava da outra. Cada personalidade tinha a sua vida própria. Esse é um daqueles casos que eu não posso dizer assim, eu tenho certeza. Isso aqui, alguém fez isso com ela. Ou não, ela tirou a própria vida. Esse é um daqueles que eu diria, é difícil saber. Uma investigação mais profunda precisa acontecer, mas isso não vai acontecer porque isso já se encerrou, mas precisaria uma investigação, sabe? A família não aceita, os amigos não aceitam, eles acreditam que alguém tirou a vida dela. Eu, particularmente, eu tô aqui em 50%. Tem hora que eu acho que foi o ex-marido que fez tudo isso, atormentou, principalmente porque ele era psiquiatra. Portanto, ela teria como reconhecê-lo, não é verdade? Mas algumas vezes estava de máscara, mas outras vezes não estava de máscara. Como que ela não teria reconhecido? Ou talvez que quando ele praticava isso, era uma das outras personalidades dela. É um caso muito complexo. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que uma personalidade dela acabou tirando a própria vida dela e estava causando tudo isso? Ou vocês acreditam que o ex-marido dela ou uma terceira pessoa fazendo tudo isso contra ela? Eu, de verdade, estou sem saber. Uma investigação melhor precisaria ser feita. Se vocês gostaram do caso, por favor, deixe o seu like para o YouTube entender que esse caso é bom e recomendar para outras pessoas. E eu também peço, por favor, divulgue esses vídeos com os amigos de vocês. Nos vemos.